O vento do Texas não sopra. Ele acusa. Ele atravessa o deserto como se soubesse o nome dos homens que tentam escapar de si mesmos. Levanta poeira, cobre pegadas, apaga trilhas, mas não apaga a culpa. E naquela tarde de céu branco e sol cruel, o vento carregava o cheiro de pólvora recente. Wade Callahan ainda sentia o peso do revólver na mão quando Kevin Tipton caiu. Não foi emboscada. Não foi traição. Foi duelo. Dois homens frente a frente sob o mesmo sol impiedoso, cada um acreditando ter razão suficiente para puxar o gatilho. Kevin foi rápido. Wade foi mais. O disparo ecoou entre as pedras como sentença. Por alguns segundos, só existiu o silêncio. O tipo de silêncio que vem depois que a vida decide quem fica e quem vai. Wade respirava fundo, o peito subindo e descendo devagar, como se quisesse provar a si mesmo que ainda estava ali. O sangue de Kevin se espalhava pela areia quente, escuro demais contra o brilho do deserto. Era assim que as coisas funcionavam. Era assim que sempre tinham funcionado. Mas então, ele ouviu algo que não fazia parte daquele ritual antigo. Não foi tiro. Não foi o som do corpo caindo. Foi algo menor. Um arranhar de pedra. Um passo mal calculado. Wade virou o rosto. Entre duas formações rochosas, pequeno demais para pertencer àquele cenário de homens armados, estava um menino. Não mais que 10 anos. Magro, cabelo claro queimado de sol, olhos arregalados que pareciam não entender o que tinham acabado de presenciar. Ele não tinha visto o disparo, não de perto, mas ouvira, e agora via o pai no chão. Kevin havia deixado o garoto escondido ali. Talvez acreditasse que resolveria aquilo rápido. Talvez não quisesse que o filho visse. Talvez ainda acreditasse que voltaria. O menino não chorava, só olhava. E aquele olhar fez algo que nenhum homem armado conseguira fazer em anos. Wade sentiu o deserto se aproximar dele. Não era medo da lei. Não era medo de vingança. Era outra coisa. Algo antigo, enterrado sob camadas de poeira e decisões ruins. O mesmo frio que sentira quando tinha a mesma idade daquele garoto, parado diante do corpo do próprio pai. Ele sabia aquele olhar? O menino finalmente falou, a voz pequena demais para aquele lugar. Meu pai, ele vai levantar. A pergunta não tinha acusação, só esperança. Wade desviou o olhar por um segundo. Kevin Tipton fora fora da lei, tão sujo quanto qualquer outro homem da fronteira. Mas era pai, e aquilo complicava tudo. Ele poderia ir embora. Seria o mais lógico. A lei viria, sempre vinha. Kevin tinha inimigos suficientes para garantir que a notícia correria rápido. E o xerife David Chaffin não era homem de ignorar disparos no horizonte. Wade guardou o revólver lentamente. O menino deu um passo à frente, depois outro, até parar ao lado do corpo do pai. Ajoelhou-se, tocou o ombro de Kevin como quem acorda alguém de um cochilo. Pai? Nada. O vento soprou mais forte. Wade sabia que aquele momento decidiria algo que ainda não entendia. Se fosse embora agora, seria apenas mais uma história de deserto. Mais um órfão que aprenderia cedo demais como o mundo funciona. Ele deu 2 passos em direção ao garoto. Qual é o seu nome? O menino ergueu o rosto, desconfiado, mas não hostil. Noah. Wade assentiu devagar. O nome parecia simples demais para carregar aquele peso. Seu pai tinha mais alguém esperando por vocês? Noah balançou a cabeça. Só a gente. Ele disse que ia resolver um assunto. Depois a gente ia embora daqui. Resolver um assunto. Era assim que homens como Kevin
chamavam a própria morte. Wade respirou fundo. No bolso interno do casaco, o velho relógio de bolso quebrado pressionava contra seu peito. Ele sempre o carregava. Nunca funcionara desde o dia em que seu pai tombara no pó, anos atrás. O ponteiro parado no instante exato em que tudo mudara. O tempo parava quando um pai morria. Wade sabia disso. Ele olhou para o horizonte. Nada ainda, mas a lei chegaria. Você sabe andar a cavalo? Perguntou. Noah hesitou. Sei. Wade assentiu novamente. Então, levante. O menino não questionou. Talvez porque ainda estivesse tentando entender. Talvez porque não tivesse mais ninguém para dar ordens. Wade não explicou nada. Não pediu desculpas. Não tentou justificar o duelo. Algumas coisas não podiam ser ditas ali, sob aquele sol. Ele ajudou Noah a montar. Depois, montou o próprio cavalo. Por um instante, considerou deixá-lo na próxima cidade e seguir sozinho. Seria o mais sensato. Não era responsabilidade dele. Kevin escolhera o duelo. Kevin perdera. Mas quando o cavalo começou a andar, Noah olhou para trás uma última vez. E Wade viu ali algo que o atingiu como um segundo disparo. Não era ódio, era perda. O vento levantou poeira suficiente para cobrir o corpo de Kevin antes que desaparecessem na trilha. O deserto sempre engolia seus mortos. Eles cavalgaram por horas sem falar. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e ferrugem. Wade mantinha o olhar fixo à frente, mas sentia o peso silencioso do garoto atrás dele, como um julgamento constante. Noah finalmente quebrou o silêncio. Você conhecia meu pai? Wade demorou meio segundo a mais do que deveria. Conhecia. Ele era rápido. Era. Noah ficou quieto de novo. Talvez estivesse juntando peças. Talvez não. Wade sabia que não podia mentir para sempre. Mas ainda não sabia como dizer a verdade. Ao cair da noite, o frio chegou rápido. O Texas sabia ser cruel também depois do pôr do sol. Wade acendeu uma pequena fogueira protegida por pedras. Noah se sentou perto do calor, abraçando os próprios joelhos. Ele não chorava. Isso preocupava Wade mais do que lágrimas. A gente vai para onde? Noah perguntou. Para uma cidade ao norte. Tem água, abrigo. Você vai me deixar lá? A pergunta saiu direta, como só crianças sabem fazer. Wade encarou o fogo. As chamas dançavam como lembranças que se recusam a morrer. Ele poderia dizer sim. Poderia acabar com aquilo agora. Mas então lembrou do próprio pai. Lembrou do dia em que homens foram embora, deixando apenas poeira e silêncio. Lembrou de ter ficado esperando que alguém voltasse. Ele não respondeu imediatamente, e o silêncio foi resposta suficiente para que Noah observasse mais atentamente aquele homem de poucas palavras. Wade mexeu no bolso e tirou o relógio quebrado. O metal gasto refletia a luz da fogueira. Noah inclinou a cabeça. Ele funciona? Não. Por que você guarda então? Wade fechou a mão ao redor do objeto. Porque o tempo tinha parado para ele. Porque tudo o que veio depois fora apenas sobrevivência. Mas ele não disse isso, porque me lembra de algo que não posso esquecer. Noah pareceu aceitar. Ao longe, um uivo cortou a noite. Wade levantou o olhar. O deserto não dava trégua. E ele começava a entender que aquela jornada não seria apenas fuga da lei. Seria confronto. Com o xerife. Com o passado. Com o menino que ele fora. E talvez, pela primeira vez na vida, Wade Callahan não estivesse correndo para salvar a própria pele. E se você estivesse no lugar dele, teria ido embora ou ficado? Comente o que você faria no lugar de Wade.
Se está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva, porque o deserto ainda não mostrou tudo o que vai cobrar. O deserto parecia observar. Na manhã seguinte, o céu nasceu limpo demais, como se nada tivesse acontecido. Mas Wade sabia que o silêncio era apenas intervalo. Kevin Tipton tinha inimigos, dívidas, histórias mal resolvidas. E quando um homem assim morria, alguém sempre perguntava quem puxara o gatilho. O xerife David Chaffin não era homem de ignorar perguntas. Eles retomaram a trilha antes do sol subir alto. Wade mantinha o passo constante, evitando rotas óbvias. Conhecia o Texas como quem conhece as próprias cicatrizes. Sabia onde a areia escondia marcas e onde o chão duro as entregava. Noah cavalgava firme, pequeno demais para aquele esforço, mas orgulhoso demais para reclamar. O menino observava tudo. As marcas de casco, o jeito como Wade avaliava o horizonte antes de cruzar uma área aberta, o modo como ele mantinha a mão perto do revólver, mesmo quando parecia relaxado. A gente tá fugindo de alguém? Noah perguntou de repente. Wade não respondeu de imediato. O garoto tinha ouvido histórias suficientes para reconhecer o cheiro de fuga. Sempre tem alguém procurando alguém por aqui, disse, por fim. Noah franziu o senho. Meu pai dizia que homem que foge sempre deve alguma coisa. A frase caiu entre eles como pedra. Wade manteve o olhar à frente. Devia mesmo. Mas não do jeito que Noah imaginava. Ao meio-dia, o calor se tornou quase insuportável. O vento cortante carregava grãos finos que entravam nos olhos, na boca, na pele. O deserto queria lembrá-los de que nada ali era fácil. Eles pararam próximo a uma formação rochosa que oferecia sombra. Wade desmontou e ajudou Noah sem cerimônia excessiva. Não era homem de gestos delicados, mas também não era descuidado. O menino sentou-se e ficou observando Wade examinar o entorno. Você matou muita gente? A pergunta veio direta, sem medo. Wade parou por um segundo. O deserto parecia esperar a resposta. O suficiente, respondeu. Noah não parecia satisfeito. Meu pai dizia que só os homens certos sobrevivem. Wade soltou um pequeno suspiro quase imperceptível. Homens certos. Ele se perguntava se Kevin realmente acreditava nisso, ou se dizia apenas para dormir melhor. Sobreviver não faz ninguém certo, murmurou, mais para si mesmo do que para o garoto. Noah ouviu e guardou. Enquanto dividiam um pedaço de carne seca, Wade percebeu algo no horizonte. Pequeno demais para ser certeza. Poeira distante. Movimento. Ele se levantou devagar. Monta! Noah não questionou dessa vez. Eles seguiram por uma rota mais estreita, menos evidente. Wade sabia que a lei rastreava com paciência. David Chaffin não era impulsivo. Era obstinado. Era o tipo de homem que acreditava que justiça não precisava de pressa, apenas de persistência. Wade já cruzara com ele antes, anos atrás, em outra cidade, outra fuga. Chaffin tinha olhos que não piscavam fácil. Não gritava, não ameaçava. Apenas anotava nomes e esperava o momento certo. Se ele estivesse na trilha agora, não desistiria. À medida que o dia avançava, as marcas se tornaram mais difíceis de esconder. O terreno aberto entregava cada passo. No fim da tarde, Wade tomou uma decisão arriscada. Virou para o oeste, onde o terreno se tornava mais irregular, mais perigoso, mas também mais confuso para rastrear. Noah percebeu. Isso não leva para a cidade. Leva para sobreviver, respondeu Wade. O menino ficou quieto. À noite,
Quando finalmente pararam, o frio veio rápido. A temperatura despencava, como se o deserto quisesse lembrar que ali ninguém era dono de nada. Wade montou o acampamento em silêncio. Noah ajudou, sem que fosse pedido. O vento soprava forte o bastante para apagar quase qualquer chama. Wade protegeu o fogo com cuidado. Eles mal tinham começado a comer quando o primeiro uivo ecoou. Mais próximo dessa vez. Noah ergueu o rosto, alerta. São coiotes? São. O segundo uivo veio à esquerda, o terceiro atrás. Wade já estava de pé. Ele conhecia aquele padrão. Animais famintos, atraídos por cheiro humano, por fragilidade. E ali, sob aquele céu aberto, eles pareciam exatamente isso. O primeiro par de olhos brilhou na escuridão além da fogueira. Noah se levantou instintivamente. Fica atrás de mim, Wade ordenou, voz baixa, firme. Mais olhos surgiram. O círculo fechava devagar. Wade puxou o revólver, mas não atirou de imediato. Disparos atraíam homens. E homens eram um problema maior que feras. O primeiro coiote avançou rápido demais. O tiro ecoou seco. O animal caiu, mas os outros não recuaram de imediato. Noah respirava rápido. Wade sentia o coração bater no mesmo ritmo do menino. Outro avanço, outro disparo. O cheiro de pólvora misturado ao da noite. Por um momento, Wade teve a sensação estranha de que não estava apenas protegendo o garoto. Estava protegendo a si mesmo de algo pior que presas e dentes. Quando os animais finalmente recuaram, o silêncio voltou pesado. Noah encarava Wade com algo diferente no olhar agora. Não era apenas confiança, era reconhecimento. Você podia ter ido embora, o menino disse baixinho. Wade não respondeu, porque sabia que era verdade. Enquanto Noah se acomodava novamente perto do fogo, exausto demais para continuar perguntando, Wade ficou acordado. O relógio quebrado pesava mais naquela noite. Ele lembrava do próprio pai, do disparo, da poeira, do silêncio que veio depois. Ele lembrava de ter esperado que alguém ficasse, e ninguém ficou. O vento soprou forte o suficiente para quase apagar a chama. Wade protegeu o fogo com o próprio corpo. Talvez aquela fosse a primeira escolha diferente que fazia na vida. Não fugir, ficar. Mas cada escolha tem custo. E ao longe, invisível sob a lua, havia outro homem seguindo rastros com paciência. O xerife, David Chaffin, não era guiado por vento. Era guiado por propósito. Se o deserto já começou a fechar o cerco, imagine quando a lei alcançar o que o vento ainda não levou. Na manhã seguinte, Wade encontrou as marcas. Não eram profundas. Não eram descuidadas. Eram discretas, como o homem que as deixara. Cascos firmes, ritmo constante. Não de caçadores apressados, de alguém que sabia esperar. David Chaffin estava na trilha. Wade não disse nada a Noah. Apenas mudou o rumo mais uma vez, conduzindo o cavalo por um trecho de terreno pedregoso, onde as pegadas se tornariam confusas. Ele conhecia o jogo. Já o jogara muitas vezes. Mas dessa vez havia algo diferente. Não estava sozinho. Noah percebeu a tensão. Ele ainda tá vindo, não tá? Wade assentiu de leve. Quem? Wade demorou um segundo. Um homem que acredita que o mundo precisa de ordem. E você acredita? Wade quase sorriu. Quase. Eu acredito que o mundo nunca foi ordenado. Cavalgaram em silêncio por mais algumas horas até que o terreno começou a mudar. A areia deu lugar à vegetação mais baixa. Pequenos arbustos. Um sinal de que a cidade não estava longe. No fim da tarde, avistaram algo no horizonte.
telhados, fumaça, água. Noah endireitou-se na cela. É lá? É. A cidade não era grande. 2 ruas principais, um estábulo, uma igreja simples, uma pequena delegacia com a estrela pintada torta na porta. Lugar suficiente para desaparecer ou ser encontrado. Wade desmontou antes de entrar. Olhou para Noah. Ali estava o momento. Poderia deixá-lo na igreja? Dizer que o encontrara sozinho. Entregar algum dinheiro? Ir embora antes que o xerife chegasse. Era simples. Era inteligente. Liberdade estava a poucas decisões de distância. Noah o observava. Não com medo. Com expectativa. Você vai ficar? O menino perguntou. A pergunta era pequena demais para o peso que carregava. Wade sentiu o relógio pressionar contra o peito. Lembrou do próprio pai tombando. Lembrou do silêncio depois. Lembrou da sensação de ser deixado para que o mundo decidisse seu destino. Ele poderia quebrar o ciclo. Ou repeti-lo. Wade fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, já sabia. Eu fico até você estar seguro. Noah soltou o ar devagar, como se tivesse segurado aquela respiração desde o disparo no deserto. Entraram na cidade ao entardecer. Algumas pessoas olharam, curiosas. Um homem armado com um garoto sempre chamava a atenção. Mas Wade não parecia ameaçador naquele momento, apenas cansado. Ele os levou até a igreja. O pastor, homem simples de cabelos grisalhos, ouviu a história resumida. Garoto órfão, pai morto em confronto, sem família conhecida. Não era incomum. Ele pode ficar aqui até decidirmos o que fazer, disse o pastor. Noah olhou para Wade. Não queria entrar. Eu volto amanhã, Wade disse. O menino franziu o senho. Você prometeu que ficava. Wade sentiu o peso da própria frase. Eu fico por perto. Noah hesitou, mas entrou. Wade permaneceu do lado de fora por alguns minutos. Poderia montar e partir agora. Antes que Chaffin chegasse. Antes que alguém conectasse nomes. Ele deu 2 passos em direção ao estábulo. Parou. Olhou para a igreja. O vento soprava leve, diferente do deserto aberto. Mais suave. Mas ainda carregava lembranças. Wade voltou. Passou a noite no estábulo, não porque precisasse, mas porque não queria estar longe. Na manhã seguinte, a cidade acordou com um barulho diferente. Cavalos demais. Wade já sabia antes mesmo de sair. David Chaffin desmontava na rua principal. Alto, chapéu escuro, olhos firmes. Não precisava levantar a voz para ser ouvido. Ele entrou no salão primeiro. Conversou pouco. Recebeu direções. Wade observava da sombra. O xerife não parecia irritado. Parecia certo. A certeza era sempre mais perigosa que a raiva. Não demorou para que seus olhares se encontrassem do outro lado da rua. Nenhum dos dois sorriu. Chaffin atravessou com passos medidos. Wade Callahan. Não era pergunta. David. O xerife avaliou o entorno. Kevin Tipton está morto? Está. Duelo? Foi. Chaffin assentiu uma vez. Testemunhas? Só o deserto. Chaffin olhou além de Wade, na direção da igreja. E o menino? Ali estava. O ponto que mudava tudo. Está seguro. Chaffin manteve o olhar fixo. Você matou o pai dele. Não havia acusação na voz. Apenas fato. Wade sustentou o olhar. Matei. Um silêncio se instalou entre os dois. Você sabe como isso termina, disse o xerife. Wade sabia. Algemas, corda, ou algo no meio do caminho. Mas dessa vez não havia apenas ele na equação. Ele não sabe, Wade disse, referindo-se a Noah. Chaffin estreitou os olhos.
E pretende contar? Wade não respondeu, porque não sabia. A igreja abriu a porta nesse instante. Noah saiu correndo pela rua. Parou ao ver o xerife. Depois, olhou para Wade. Ele é o homem que você está fugindo? Wade sentiu o chão se tornar instável. Chaffin respondeu antes. Sou o homem que busca justiça. Noah olhou de um para o outro. O menino não era tolo. Ele começava a juntar peças. E Wade sabia que a verdade estava mais perto do que ele planejara. Se a revelação vier agora, tudo muda. Se você estivesse no lugar de Wade, contaria a verdade ou fugiria antes que fosse tarde? Comente sua decisão. E se estiver gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva, porque o momento mais difícil ainda está por vir. Noah olhava de um para o outro como se estivesse assistindo a uma conversa em outra língua. Justiça por quê? Ele perguntou, direto ao xerife. David Chaffin não era homem de rodeios. Porque seu pai morreu ontem. O menino assentiu devagar. Eu sei. Chaffin continuou. E alguém puxou o gatilho. O vento atravessou a rua, levantando poeira entre os três. Wade sentiu que aquele era o instante que ele vinha adiando desde o primeiro passo fora do deserto. Noah virou-se para Wade. Foi ele? O mundo poderia ter parado ali. Talvez até o relógio quebrado no bolso de Wade tivesse decidido marcar aquele segundo. Ele poderia mentir. Poderia dizer que foi outro homem. Poderia inventar uma emboscada, um terceiro nome, qualquer coisa que comprasse tempo. Mas o menino já não era o mesmo garoto entre as pedras. Wade respirou fundo. Foi. A palavra não saiu alta, mas saiu firme. Noah não reagiu de imediato, apenas o encarou. Foi duelo? Perguntou a voz trêmula. Foi. Meu pai sacou primeiro? Wade hesitou. A verdade tinha peso. Sacou. O menino engoliu em seco. Chaffin observava em silêncio. Aquilo não era apenas prisão. Era algo maior. Noah deu um passo para trás. Então você matou ele, mas não roubou ele. Não deixou ele jogado como animal. Wade sentiu o peito apertar. Não. O silêncio se instalou novamente. As pessoas na rua fingiam não ouvir, mas ninguém se afastava. Noah abaixou a cabeça por alguns segundos. Quando ergueu, os olhos estavam molhados, mas não cheios de ódio. Você podia ter ido embora, ele disse. Wade não respondeu. Por que ficou? Ali estava a pergunta que importava. Wade levou a mão ao bolso e retirou o relógio quebrado. Abriu a tampa com cuidado. Eu tinha sua idade quando perdi meu pai, disse, sem olhar para o xerife. Ele também caiu em duelo. Eu fiquei esperando que alguém ficasse comigo depois. Noah observava cada palavra. E ninguém ficou. O vento soprou leve pela rua. Eu podia ter ido embora ontem, Wade continuou. Mas não fui, porque sei o que acontece com o menino que aprende cedo demais que ninguém fica. Chaffin respirou fundo. Ele não era homem cruel, mas também não era homem que ignorava a lei. De jour. Wade Callahan, disse o xerife. Você sabe que isso não apaga o que fez. Eu sei. Noah apertou os punhos. Ele vai preso? Chaffin respondeu. Sim. Wade fechou o relógio devagar. Liberdade estava terminando ali. Mas antes que qualquer passo fosse dado, um estampido ecoou da extremidade da rua. Outro homem armado surgira ao lado do salão. Callahan! Gritou. Acha que pode matar Tipton e sair limpo? Wade reconheceu o rosto. Um antigo parceiro de Kevin. Homem impulsivo. Diferente de Chaffin.
Mais perigoso porque agia antes de pensar. Ele levantou a arma. O tempo não desacelerou. Não houve aviso. Wade já estava se movendo quando o segundo disparo ecoou. O disparo cortou o ar antes que qualquer pensamento se formasse. Wade já estava em movimento quando viu o homem ao lado do salão erguer a arma pela segunda vez. Ele não pensou na lei. Não pensou em fuga. Não pensou em si. Pensou em Noah. O segundo tiro veio mais baixo. Wade empurrou o menino para trás com força suficiente para derrubá-lo na poeira. O impacto veio logo depois. Ardente, seco, definitivo. Ele sentiu o próprio corpo responder antes que a mente entendesse. O som parecia distante, como se tivesse acontecido em outro lugar. Chaffin reagiu rápido. O terceiro disparo ecoou, dessa vez vindo da arma do xerife. O homem do salão caiu contra a parede e deslizou até o chão. Silêncio. Não o silêncio do deserto. O silêncio de uma rua cheia de testemunhas. Wade caiu de joelhos. Noah se levantou rápido demais, a respiração falhando. Wade, havia sangue. Muito mais do que no duelo do dia anterior. Wade levou a mão ao peito e sentiu o calor se espalhando. Não era ferimento superficial. Ele sabia reconhecer o tipo de tiro que não dava segunda chance. Chaffin aproximou-se, ajoelhando-se ao lado dele. "Fica comigo", disse o xerife firme. Wade soltou um pequeno riso quase inaudível. "Engraçado. Você sempre quis me parar. Não desse jeito." Noah se aproximou devagar. Os olhos arregalados, mas não paralisados. "Você disse que ficava." O menino falou, a voz quebrando. Wade virou o rosto para ele. Ali estava o olhar novamente. Mas não era o mesmo de antes. Não era o olhar de quem perdeu tudo sozinho. Era o olhar de quem estava sendo protegido. Wade respirou com dificuldade. "Eu fiquei." Noah caiu de joelhos ao lado dele. "Eu não sei se te odeio." O menino sussurrou, confuso, sincero demais para fingir algo diferente. Wade tentou erguer a mão e conseguiu tocar o ombro do garoto. "Você não precisa decidir isso agora." Chaffin pressionava o ferimento, mas ambos sabiam. Não havia médico que chegasse a tempo. Wade puxou o relógio do bolso mais uma vez. As mãos tremiam. Ele colocou o objeto nas mãos de Noah. Ele parou. "No dia que eu perdi meu pai." Noah segurou o relógio com cuidado. "E agora?" Wade olhou para o céu claro do Texas. "Agora você faz ele voltar a andar." A frase não era literal. Nunca fora. O vento atravessou a rua outra vez. Não havia mais fuga. Não havia mais dívida além daquela. Wade sentiu o peso do mundo diminuir. Ele não estava sozinho. E o menino também não estaria. Os olhos dele encontraram os de Chaffin pela última vez. "Cuida dele! Não foi pedido! Foi confiança!" Chaffin assentiu. Wade Callahan respirou fundo uma última vez. E então parou. Não como homem fugindo, mas como homem que escolheu. O vento continuou soprando, mas dessa vez não acusava. Testemunhava. O enterro foi simples. A cidade inteira compareceu. Não porque Wade fosse querido, mas porque presenciaram algo raro. Um fora da lei que ficou. Noah permaneceu ao lado da sepultura sem derramar lágrimas naquele momento. Ele segurava o relógio fechado na mão. Chaffin aproximou-se. Ele poderia ter ido embora. Noah assentiu. "Eu sei. Você sabe o que ele fez." "Sei." O menino ergueu o rosto. "Mas também sei o que ele fez depois." Chaffin não respondeu. Algumas histórias não precisam de comentário. Dias depois, o xerife levou Noah para viver com uma família próxima à igreja. Gente simples, gente honesta.
Antes de entrar na nova casa, Noah abriu o relógio novamente. Os ponteiros ainda estavam parados. Ele respirou fundo. Não dava para consertar o passado, mas dava para decidir o que fazer com ele. Anos mais tarde, falariam de Wade Callahan de formas diferentes. Alguns diriam que morreu como criminoso. Outros diriam que morreu como homem. O deserto não escolhia lados, mas o menino escolheu. E ao escolher ser melhor do que a sombra que o perseguia, Noah fez algo que Wade nunca conseguiu quando tinha 10 anos. Ele deixou o tempo voltar a andar, porque sempre há tempo para corrigir as próprias sombras. Mesmo que esse tempo seja o último suspiro. Se essa história tocou você, escreva nos comentários. Você acredita que redenção é possível para qualquer pessoa? Deixe seu like se essa jornada mereceu ser ouvida. E se inscreva no canal para mais histórias onde o deserto não julga, mas revela quem realmente somos.